Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Denis, essa aqui é a Letícia, nós somos do Entre Parques BR, não é do Entre Parques BR, nós somos o Entre Parques BR. E a gente está aqui para falar de um parque nacional no sul da Bahia que ninguém conhece, Alto Cariri. E quando você fala assim, ninguém conhece, é muito arrogante, né? Porque, tem pessoas que moram lá do lado, tem pessoas que visitam todo fim de semana, tem um chefe do parque, tem condutor, acontece rapel ali. Ninguém conhece que tá em São Paulo, a gente não conhece. Mas, tem gente pra caramba que conhece, que visita, que quer visitar e que não pôde ir ainda. Então, vale a pena mudar esse vocabulário nosso, cara, que a gente não conhecia ainda. Parque Nacional do Alto Cariri. Ele fica na região do extremo sul da Bahia, onde tem 5 parques nacionais que ficam ali entre o mar, Minas Gerais e o Espírito Santo, ali naquela partezinha do sul da Bahia. E é um parque maravilhoso em termos de montanhas e em termos de cachoeiras que tem por ali. Para acessar esse parque, você vai pela cidade de Guaratinga, que é uma cidade também pouco conhecida turisticamente, mas é uma cidade relativamente grande em termos de área. E tem um distrito de Guaratinga que é Monte Alegre, que fica lá quase em Minas Gerais. Esse parque dá divisa com Minas Gerais, tem até a Serra da Divisa ali. E é ali que é o principal ponto da onde você sai para visitar esse parque, né? Não gostou? Não! Bom, e nós saímos em junho de 2021 para visitar todos os 74 parques nacionais brasileiros, porque além do Alto Cariri, que era um que a gente não conhecia, a gente já visitou alguns. Esse daqui foi o 31º parque. Não, 30º. 30º? Sim, sim. Tá, já perdi a conta. É? Bom, e esse aqui então foi o 30º parque que a gente está visitando. E como o Dê falou, é um parque muito conhecido e desconhecido ao mesmo tempo, né? Depende do ponto de vista. Mas é um parque muito recente, ele é de 2010, isso significa, né, em termos de parques, isso é muito, muito novo. Então é um parque nesse sentido que está ainda se estruturando. É importante dizer que ele não está regularizado fundiariamente, ou seja, as áreas ainda pertencem a particulares, elas ainda não foram compradas pelo Estado. Então, cada lugar que você vai, você está hoje entrando na área de uma pessoa. Inclusive as cachoeiras, as áreas, tem o nome das áreas das pessoas que moram lá. Então é importante saber disso, inclusive para se organizar, para entrar em contato via condutores de turismo, né? Hoje tem um condutor de turismo credenciado, que é o Guilherme, que nos acompanhou, que ele tem o contato das pessoas para poder acessar a área que é privada. Pelo fato dele ser muito novo, ele já tinha sido bastante desmatado, ele já tinha sido bastante degradado. A principal atividade ali da região é o gado de leite. Então são grandes pastagens com o gado de leite permeando o parque, né? A área do parque e ao redor do parque. Mas é uma região que ela chama atenção, ela está mais para o interior da costa, como o Dê falou. E você chegando lá, você vê aquela onda, sei lá, aquele mar de montanhas que eu não imaginava encontrar naquela região. É impressionante, são montanhas muito, muito antigas, eu estou falando de milhões de anos, com uma formação parecida com a formação ali do Rio de Janeiro, da Serra dos Órgãos. São montanhas que foram formadas no centro da Terra. Eu não sou geóloga, perdão se eu estiver falando algum absurdo, mas pelo que eu entendi, elas foram formadas ainda no centro da Terra, né, no interior mesmo, e já prontas, depois elas soergueram, elas
ascenderam, e isso dá para elas um formato muito curioso, porque tudo aquilo que estava em cima delas no momento em que elas subiram, né, desse centro da Terra, foi já através de erosão, enfim, das intempéries mesmo, do tempo, foram desaparecendo e sobraram essas montanhas, muitas vezes com formatos muito curiosos, né, muito únicos, que faz você pensar mesmo, nossa, como é que aquela montanha foi formada, né? Como é que ela ficou com aquela ponta, com aqueles desenhos? Então é super interessante perceber essa cadência, né, que existe. E ainda falando sobre a importância desse parque, ele tem uma série de nascentes e, portanto, muitas cachoeiras. Ele é a caixa d'água da região ali de Porto Seguro, né, aqui dessa região sul da Bahia. Tem mais de 800 nascentes catalogadas no parque, que então produzem, né, esse bem que não tem nem valor, né, que garante a nossa sobrevivência e que abastece os rios aqui da região. E ele é também a casa dos macacos muriqui, que são os maiores primatas que a gente tem aqui nas Américas. Eles chegam até 1,5 metro de altura, ou seja, tamanho de gente, né? Nosso tamanho, de algumas pessoas. E eles estão em perigo bastante crítico de extinção, e eles foram avistados aqui nessa região do Alto Cariri e são um refúgio para algumas famílias, né, para alguns remanescentes dessa espécie, que está dividida entre os muriquis do norte e os muriquis do sul. Nessa região estão presentes os muriquis do norte. Pois é, infelizmente a gente não viu nenhum deles, ainda não sei se um dia vai ter, mas não tem um turismo específico para você poder vê-los. São poucos, as matas onde eles vivem são bastante fechadas, e o turismo é bastante focado nas cachoeiras, né? A gente torce para que eles sejam cada vez mais protegidos, para que eles possam se reproduzir, que novos grupos possam se formar, que a mata possa ser ainda mais recomposta ali, tanto para fortalecer as nascentes, quanto para poder dar casa também para os muriquis. E quem sabe um dia a gente vai ter alguma coisa parecida aqui, né, no Alto Cariri, como tem lá na África, na Montanha dos Gorilas, onde você vai visitar, onde você pode avistar, onde tem uma população que já está bastante mais protegida, né? Na África também, tanto os chimpanzés quanto os gorilas das montanhas, eles ainda são espécies bastante ameaçadas, mas que elas já viraram a curva, né? E estão crescendo. Tomara que a gente consiga, através do parque, que, como a Lê falou, é muito novo, né? Então ainda está em estruturação, que a gente consiga que essas populações cresçam e que a gente aprenda na escola e que a gente venha visitar e que esteja na capa dos jornais a importância do muriqui e o trabalho, né, de recuperação de toda essa área, da proteção dela para eles também. E bom, a gente visitou basicamente cachoeiras, né? E para cada cachoeira que a gente ia, tinha uma vista maravilhosa de montes e de serras e de montanhas, geralmente com rocha, assim. Então é bastante rochoso, né, para você ver esses grandes paredões. A gente fica até imaginando, a gente não é escalador, né? A gente já teve algumas experiências, mas para escaladores parece ser uma coisa bem bacana. Não é à toa que uma das cachoeiras, que é a maior delas, a gente já fala dela, inclusive tem um cachoeirismo, né? Tem quem faça também essa descida dela com corda, com um processo para você poder descer dentro da cachoeira. A primeira que a gente visitou, e elas têm o nome então ou da pessoa que está lá ou de alguém que esteve lá recentemente, exceto uma que a gente fala dela também. A primeira que a gente foi a Cachoeira de Inácia, né? Ela parte, e sempre parte, de uma propriedade de alguém muito legal, né? Então, Alice, benção, tudo bom? Bata não foi isso aí, né?
né? Então você troca uma ideia com a pessoa que tá lá, te chama para tomar um cafezinho. A gente que é paulistano, a gente é meio besta para essas coisas, acaba não aceitando, né? Recusa. Mas enfim, E se arrepende depois. Se oferecerem, aceite, porque esse pessoal muito gente fina, né? Apesar de ser propriedade particular do parque, eles veem com muito bons olhos essa questão do turismo. Então não tem em algum ponto assim, não queremos turistas aqui, né? Eles estão observando, isso é uma coisa nova para todo mundo, né? Então é muito importante o nosso respeito com eles, com o meio ambiente, para que eles queiram receber cada vez mais pessoas, né? Ou por maior frequência, e que eles vejam isso. E ninguém cobra, né? Não tem nenhuma cachoeira. A gente entrou nas propriedades das pessoas, né? É parque nacional, sim, mas pertence a uma pessoa, porque ela não recebeu o dinheiro como indenização e ninguém cobrou nada por isso, né? Então é interessante isso também. Mas essa cachoeira de Inácia, então, é uma cachoeira que tem um lajão assim enorme, né? É uma cachoeira em que lá no pé dela você consegue um poço para entrar e para tomar banho. Mas a parte maior dela vai correndo sobre as pedras assim. A gente chegou lá e de repente o tempo fechou, deu uma chuva. Algum depoimento? A expectativa era estar numa cachoeira agora, nadando, biquíni. Estamos aqui, tem que aproveitar cada momento como dá. É isso aí, né? Não tem muito, tem que esperar a chuva passar. E o teu chapéu de Chaves? Minha estreia no meu chapéu de Chaves. Eu tava com inveja do seu chapéu, do seu boné, que você nunca mais usou, inclusive. Eu achei a maior sacanagem. Então quis reintroduzir essa nova moda. A sorte é que a gente estava com o Guilherme, ele tinha ali tudo preparado para montar uma barraca para a gente ficar num lugar um pouquinho mais afastado, mais seguro, esperando a chuva passar, que foi a sorte, né, para depois a gente poder admirar. Bom, a gente está aqui no Parque Nacional do Alto Cariri. A gente veio com o Guilherme, que ela já vai mostrar ele aqui visitar a Cachoeira da Inácia. E tá uma chuva. Mas, a gente é muito Nutella. Olha o que o cara traz na mochila. Lona pra sentar, corda. Ele come mingau. Olha que delícia. Nós aqui no sanduba de queijo. Total Nutella. Esperamos que pare de chover hoje e nos próximos dias pra gente poder aproveitar, né? Eu acho que além da água, né, da cachoeira, o que eu me lembro dessa cachoeira é o entorno, né? As montanhas ali que fazem um desenho maravilhoso, né? A caminhada até ela, né? Vendo as montanhas, foi muito interessante mesmo. Bom, a segunda cachoeira que a gente foi, existe um debate se ela é a 7ª ou a 9ª maior cachoeira do Brasil. A gente viu em diferentes sites, tem alguns que falam 9ª, outros falam 7ª, mas deu para entender que é uma cachoeira enorme, né? Ela tem quase 280 metros. 280 metros, é a cachoeira do Bel Preto. E ela é, como vocês podem imaginar, bastante imponente. É nessa cachoeira que acontece o canyonismo, que as pessoas descem de rapel. Você consegue visitar ela em diferentes estágios, né? Porque ela vai caindo e vai formando alguns platôs ao longo da queda. Você consegue ir lá em cima dela, onde ela começa, que é inclusive de onde o rapel sai. Mas ela não tem nenhum poço muito grande, né? Até tem lá embaixo, que foi o último que a gente só avistava, que a gente não chegou aí especificamente. Porque estava muito na sombra, né? E aí estava um pouquinho frio. É verdade. Mas é uma cachoeira realmente muito bonita para você apreciar de longe, para você ver a magnitude dela, e ela vai mudando à medida que você
chega perto, né? Inclusive quando você está perto, aliás, a única forma de você ver o tamanho, a magnitude é de longe, né? Porque quando você se aproxima, você vê só alguns estágios dela, você não tem a visão do todo. Mas é algo que vale a pena. E você tem ali a casa da Maura e do Pereira, que são os proprietários, por onde você entra, e é de onde dá para ver a vista dela como um todo. A terceira que a gente visitou foi a Cachoeira do Gargantel. O Gargantel é uma das exceções aqui ao nome, porque não é o nome do proprietário. E o Guilherme contou pra gente que essa aqui, quando foi dado o nome dela, tinha acontecido uma chuva muito forte. E aí então formou-se alguma coisa tipo um redemoinho ali na cachoeira muito forte e que parecia uma garganta que ia engolindo ali os galhos e animais e o que tivesse ali do lado. E aí virou a Cachoeira do Gargantel. Essa cachoeira a gente visitou com um grupo bem especial, com um grupo de brigadistas e outras pessoas que trabalham ali no parque, suas famílias também. A gente passou um dia no parque, foi o evento que a gente participou ali juntos nesse parque, foi bem especial, né? Foi bem gostoso. E é uma cachoeira que é de fácil acesso. Então ela fica muito perto de Monte Alegre, você dirige acho que uns 10 minutos, né? Talvez seja o único caminho que você consiga fazer, que eu recomendaria fazer sem um 4x4, porque todos os outros eu acho que é importante ter um 4x4, as estradas são bastante escorregadias se chover, né? Forma um barro muito, muito perigoso assim, para dirigir, e aí precisa de um 4x4, aqui para o Gargantel eu acho que é tranquilo. E como a gente foi com criança, enfim, dá para ver também que ela é bem acessível, né? Então não é acessível ao ponto de cadeirantes conseguirem acessar assim com facilidade, talvez com uma Juliette, mas é acessível para criança, é uma caminhada rápida, né? E é uma cachoeira em que ela tem um poço, tipo uma prainha, um poço gostoso, fácil, raso, né? Para você entrar, dar pé. E lá no fundo ela tem uma gruta que parece assim aquela cachoeira que tem a queda que você entra atrás da água, né? Que é bem bacana de ter essa experiência também. É uma das cachoeiras mais visitadas ali, mas certamente é uma das cachoeiras de mais fácil acesso. Sim, foi uma delícia ver as crianças entrando na água e se divertindo. E a outra que a gente visitou tem uma discrepância do nome. Todo mundo na região conhece essa cachoeira como Cansurubu. E aí você pode imaginar o porquê do nome, né? Bom, Cansurubu, o que é isso? É porque tem uma piramba íngreme para você chegar até ela e o pessoal cansado para chegar, enfim, para conseguir finalmente estar ali na queda, comentou que era tão difícil que até o urubu ia cansar para chegar lá. Mas quando o pessoal do parque foi conversar com o proprietário para entender qual que seria o nome da cachoeira, ele deu o nome de São José. Então fica essa discrepância, né? Às vezes é a Cachoeira de São José, às vezes é a Cachoeira do Cansurubu. Ela vai ser respondida por ambos os nomes. Assim, para mim foi a mais impressionante, difícil falar isso, né? A mais, enfim, mas ela realmente é muito imponente de um jeito diferente, né? Porque tem outras cachoeiras também imponentes, mas ela tinha uma queda, na verdade são 2 níveis de queda diferentes. O primeiro tem um poço gostoso para você entrar e ficar ali recebendo aquela massagem. O segundo, ele tinha uma formação muito interessante ali das pedras que formava uma escadinha, uma escultura. É difícil de descrever, acho que as imagens vão mostrar muito melhor, e que dava uma impressão de uma grandiosidade impressionante, assim. Ela tinha um caráter misterioso, né? Para mim, pelo menos, passou isso, e uma mata bonita ao redor que deixa a sensação muito mais agradável. A caminhada entre a
primeira queda e a segunda também é uma caminhada gostosa, que você passa ali por uma parte de mata também não nativa, tá misturado, mas muito bonito, né? Parece um jardim assim que se forma, então vale muito a pena. E tem a do sacrifício, né? Que fica logo abaixo. Sim, que a é terceira. A São José 1, né, que é em cima, a São José 2, que é no meio, e a do sacrifício, que é embaixo. Eu chamaria, se eu pudesse chamar, Cansurubu, Descansurubu e a do sacrifício. Porque a Descansurubu tá um pouco mais para baixo, então você dá uma descansada antes de chegar lá também. E a última que a gente foi a Cachoeira de Pingo, ou do Pingo, né? Essa é uma cachoeira que ela fica para trás ali da Cachoeira do Gargantel, você seguindo o mesmo caminho, mas numa estrada que é bem mais difícil ali. Então o Gargantel é mais fácil e depois começa uma subidona ali, que é por onde vai chegar na Serra de Divisa. Tem a Serra da Divisa com Minas Gerais, que inclusive cola no Parque Estadual do mesmo nome, do Alto Cariri, onde também tem um refúgio de vida silvestre que chama Mata dos Muriquis, então tá tudo ali integrado com esse mesmo objetivo. E a Cachoeira do Pingo, ela não é tão fácil então de acessar tanto de carro quanto a pé, porque depois aí sim você vai, é um trecho bem curtinho, mas é uma pirambona assim para baixo. Não tem uma trilha, né, tão delimitada. Mas em termos do entorno ali, né, da natureza, da mata que tem, da cachoeira, eu acho que essa também é a campeã, né? Então ela é menor, ela é menos imponente, mas ela tem em conjunto da obra, assim, de você estar lá e o sol bater, entrando pelas folhas, né, e bater na água, e aí sai aquele vapor de água vindo da cachoeira, que o negócio se espalha, fica aquela umidade, um monte de musgo, um monte de líquen, né, por ali também, que demonstram a qualidade do ar ali, a qualidade da água que tem também. É bem bacana de ver, aquela mistureba, né, de Mata Atlântica, de raiz em cima da outra árvore que caiu e que nasce de novo, né? Então uma árvore morta e que brotaram 3 árvores, né, a partir dessa árvore morta. Esse tipo de coisa que é muito bacana de ver, né? Essa confusão gostosa da Mata Atlântica que a gente aprendeu a apreciar e que a gente pôde encontrar espécies que a gente estava sentindo falta, né? Como a samambaia-sul, que a gente não tinha visto em outras cachoeiras, o jussara, o palmito jussara, que estava ali bem imponente, a gente tinha presenciado em outra, mas não tinha sido com tanta intimidade, vamos dizer assim. E essa sensação mesmo de uma mata mais preservada, uma cachoeira ali meio escondida, você passa perto, você escuta o barulho, mas não fica óbvio como que você chega lá. Então um pouco dessa joia escondida aí no meio do mato, e que tem uma parte que você consegue visitar mais de mata mesmo. A gente gosta muito de caminhar no meio da mata e a gente ficou sentindo falta de encontrar um espaço que a gente pudesse fazer uma trilha mais longa, que a gente conseguiu ali na Serra da Divisa, né, enfim, entre Minas e Bahia, que é uma trajetória muito interessante, porque você precisa dar uma volta enorme para passar por fora, né, do parque, para conseguir acessar essa área, mas que a trilha mesmo poderia ligar facilmente algumas cachoeiras que a gente acessou pelo lado da Bahia, mas teria como ir também pelo lado de Minas, né? Isso é parte ainda, né, uma parte do Parque Estadual, do Refúgio de Vida Silvestre, e é alguma coisa que eles estão trabalhando, né, em juntar isso tudo, Sim. em criar umas caminhadas um pouco maiores. Como é um parque recente, além dele ser recente, o pessoal também é recente. Então a brigada foi formada há só 2 anos. Sim. Né? Então imagina, assim, ainda não chegou no ponto de abrir completamente para o turismo, está aberto, né? Mas não tudo, tem muita coisa ainda sendo estruturada por ali. Mas é um lugar que é bacana de ver ali, essa mata, mas eu acho que o todo assim dessas montanhas, né, compensa a ida. As montanhas realmente
roubam a atenção. Elas estão muito presentes o tempo inteiro. Para onde você olha tem uma montanha se sobressaindo, e é muito curioso porque as cidades, né, tanto Monte Alegre, que fica na Bahia, quanto Santo Antônio do Jacinto, que fica do lado de Minas, tem a presença das montanhas ao redor. Então elas muito ativas, né? Estão ali no meio mesmo de todo mundo e formam uma paisagem muito peculiar que a gente não imaginava encontrar nessa região da Bahia. Acho que é isso. Então, obrigado. Para quem não conhece, a gente tem um site também, que vai estar aqui no descritivo do vídeo, onde a gente conta um pouco mais em detalhes e mostra algumas fotos também. Ali tem o link para o mapa do parque também, os pontos que a gente visitou, os pontos, né, onde dá para chegar. E ali no site também vocês conseguem acessar cada um dos parques, tem como filtrar por bioma, por estado, por data que a gente visitou, tem uma série de formas de filtrar. E aqui no YouTube também a gente tem não só esse vídeo, mas a gente tem vídeo de cada um dos parques, pelo menos um vídeo para cada um dos parques. Alguns parques acabam tendo mais de um vídeo. E eles também estão categorizados em playlists, então se você quiser ver os vídeos do Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, enfim, ao longo da região sul, sudeste, da grande reserva Mata Atlântica, você vai lá filtrando e consegue achar e dar uma maratonada, deixa o seu feedback aí, assina também, a gente tende a colocar os vídeos na sequência, mas às vezes, como a gente não está sempre online, não dá certinho, então assina para que vocês possam receber a notificação de quando tem um vídeo novo lá, para poder acompanhar. Divulguem. Tudo que a gente quer mesmo é que a gente conheça. Quanto mais a gente conhece, mais a gente conserva, a gente respeita o meio ambiente, a gente está precisando disso tudo. E o ecoturismo é uma das formas bacanas da gente fazer isso, porque integra o social com o econômico e com a conservação de uma vez só. É isso, né? É isso, obrigado por acompanhar. Nos vemos no próximo parque e até a próxima. Obrigado.